Então, o botão que eu vou usar nessa aula, que não é o único que existe aqui, é este aqui, Option Button. Por quê? Porque eu quero mascarar esse botão aqui dentro deste mapa. Ok? Basicamente, eu quero mascarar esse botão aqui dentro desse mapa. Então, veja só, Option Button aqui, eu vou apagar a informação, vou deixar assim. Venho para aqui, faço de novo Insert, faço um segundo Insert, e eu vou mascarar o outro em cima do mapa de Angola. Aqui está, inclusive eu vou apagar esse texto que está aqui. Eu vou apagar esse texto que está aí. Então está aqui, eu tenho aqui dois botões. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar por cima deste botão, vou clicar por cima com o mouse direito, vou fazer Format Control. Já por que você apagou o nome? O nome não é necessário, o nome é. Só que dessa vez eu não preciso do nome, por quê? Porque eu quero mascarar esse botão através deste mapa. Ou seja, é como se eu quisesse que esse botão ficasse por trás desse mapa. O usuário não precisa saber que existe esse botão, ele só precisa ver o mapa, ele só precisa clicar no mapa, ele só precisa interagir com o mapa, ok? Então eu quero mascarar, é por isso que eu apaguei o texto, eu quero mascarar. Então vamos lá, primeira coisa, antes de estar preocupado em mascarar, etc, eu quero fazer com que esse botão funcione. Ju, como é que eu faço com que esse botão funcione? Simples. Aqui por cima dele, eu vou clicar com o mouse direito, right click, vão aparecer essas opções, eu vou clicar aqui em Format Control, ou seja, formatar o controle, formatar o botão. Vou clicar e vai aparecer essa janelinha aqui, que diz assim, Uncheck and Check, ou seja, selecionado e não selecionado. A única coisa que eu preciso me preocupar em configurar é onde é que o Excel vai guardar a informação disto. Como nós estamos a trabalhar aqui nesta segunda aba, eu já vou selecionar aqui e vou guardar essa informação em algum lugar aqui. Eu posso, por exemplo, deixar aqui e vou clicar OK. Então, veja só, quando eu seleciono ali, o Excel já chama essa célula de 1. Quando eu clico aqui, ele já chama de 2. Ou seja, ao configurar um, ele configura os dois simultaneamente. Por quê? Porque esses botões são mutuamente exclusivos. Como assim? Quando você seleciona um, deseleciona o outro. Quando você seleciona um, deseleciona o outro. Então, ao clicar aqui, nesta célula eu tenho o número 1 e ao clicar aqui, nesta célula eu tenho o número 2. Em outras palavras, 1 significa Moçambique e 2 significa Angola. Neste exato momento eu acabei de criar uma lógica para conseguir fazer com que isto aqui fique dinâmico. Jogo como assim? Por quê? Porque se eu tenho uma célula que está vinculada a um botão que meu usuário vai estar a clicar e essa célula muda à medida que meu usuário clica, então isso é o gatilho, isso é o pilar para que eu consiga deixar todo o meu dashboard 100% dinâmico. Então eu disse, nessa aula eu vou te explicar técnicas diferenciadas e exclusivas para construir dashboard 100% dinâmico que pouca gente sabe fazer. Então a primeira coisa que você precisa anotar é, vou habilitar a aba Developer porque preciso de botões especiais. Qual é a principal vantagem? Por que botões especiais? Porque são bonitos ou não? Porque eles te permitem fazer isto, deixar uma célula dinâmica. O teu usuário, ao clicar aqui, ele vai deixar dinâmico. Só que agora eu quero mascarar este botão. Como assim? Eu não quero que meu usuário veja este botão. Eu quero que meu usuário interaja com o mapa. Só que veja só que interessante. Quando eu aproximo o mouse aqui, o Excel não consegue reconhecer que isso aqui é um botão, porque realmente isto não é. Se isto aqui fosse um botão, o mouse ficaria assim com este símbolo aí, como se estivesse apontar para um icon, alguma coisa assim. Mas quando você aponta para aqui, por exemplo, o Excel já não reconhece. O que eu vou fazer é colocar este botão por cima do mapa de Moçambique. Agora sim, o usuário quando vier para aqui vai selecionar no botão. E eu vou fazer o mesmo com este aqui. Vou colocar ele por cima do mapa de Angola. Veja só que interessante. O usuário agora que aproxima, ele clica aqui. Jô, ficou feio, porque está a ver essa bolinha. Como é que nós vamos fazer? Simples. São técnicas diferenciadas, é isso que eu te disse. Só com essas técnicas que eu vou te entregar aqui nessa aula, vai ser suficiente aí para você conseguir resolver, fazer assim, construir vários e vários dashboards usando as mesmas técnicas. Isso aqui é normal. Sempre que você tiver um botão, anota isso. Todos esses comandos estão aqui, basicamente todos, não são formatáveis, ou seja, não é possível, por exemplo, o Excel não te dá a opção de vir aqui e formatar este botão. Por exemplo, se eu mudar a cor aqui, alguma coisa assim, o Excel não dá a possibilidade, ele só formata o fill, mas ele não me dá a possibilidade, por exemplo, de ocultar esta coisinha, essa célula. A técnica simples que existe aqui é vir fazer insert, shape, inserir uma outra shape, que é igual a essa cor de fundo, colocar aqui por cima,
e ajustar essa shape à cor do fundo. Nesse caso é o vermelho, colocar o vermelho e o outline colocar no outline, simples. Então aquele botão na verdade ainda continua ali. Agora quando o usuário clicar ele vai ver aparecer, mas depois ele não vai entender muito bem o que aconteceu. E o mesmo vamos fazer aqui para Angola, é por isso que eu estou a tentar puxar isto um pouco para cima, que é para aproveitar aquela parte vermelhinha. Inclusive eu até só vou copiar esta shape aqui, Ctrl C, vou fazer Ctrl V aqui e também vou tapar esta parte aqui do mapa de Angola. Veja só que interessante. Agora quando a pessoa olha, ela só vê botões, aproxima o mouse e percebe que o mouse virou, ficou assim como se tivesse uma seta, mas na verdade é um botão. E não só isso aqui que eu estou a te entregar até aqui, só isso aqui é suficiente já para as pessoas não entenderem em que nível de em que nível de jogo você está a jogar hoje. Por quê? Porque eu estou a te entregar conhecimentos diferenciados realmente, que vão assim fazer muita diferença aí no seu dia a dia. Vão causar efeito uau aí para as pessoas vão estar a interagir com seus painéis, com seus dashboards, com seus